ou eu aperto aqui. Ok, está a ser gravado já. Sim. Isso. Bom, Olá, bom obrigada. A dia. gente vai andando, né? Porque o Francisco tem a agenda bem corrida aí, né? Essas reuniões. É, então, eu queria Bom dia. agradecer a participação do Francisco Corrêa, né, da Obify, né, que é então, uma empresa, né, que desenvolve uma plataforma que ele pode explicar melhor, né, do que se trata essa plataforma. E aí a gente convidou, né, os associados que poderiam ter, né, interesse em uma parceria, em utilizar essa plataforma para essa conversa, né? E só também, Francisco, a Yara, né, que foi uma das pessoas que diretamente, né, falou comigo que poderia ter interesse, né, nos projetos que ela está desenvolvendo, ela precisa sair daqui a pouquinho também. Então, é, se ela quiser já tirar algumas dúvidas, já esclarecer alguma coisa. Força. Obrigada, Betina. Bom, Francisco, primeiro, obrigada, né, pelo contato e por a gente poder, né, desenvolver essa conversa aí em relação a futuras parcerias. Eu tenho trabalhado dentro do contexto de valoração econômica, né, de serviços ecossistêmicos e também com bioeconomia, mas num contexto voltado para manejo, né, de solo e de água, e a influência, né, da agricultura. Então, seria mais algo assim, no sentido de entender como que a gente poderia contribuir e vice-versa, né? Então, também, se você puder fazer uma apresentação, acho que a gente já vai conseguindo alinhar, né, as coisas. Ok, muito bem. Então, vamos ser aqui bastante específicos, bastante concretos. Portanto, a Orbify é uma empresa que trabalha com dados de satélite, com sensoriamento remoto, tem uma plataforma de dados geoespaciais que permite efetuar um conjunto de análises, especialmente de observação terrestre, ok? Não tanto com águas, mas mais com observação terrestre. Nós temos duas soluções muito enquadradas para resolver um problema muito específico, que é o desenvolvimento de projetos ARR e projetos REDD+, ou seja, são projetos de reflorestação e projetos de conservação florestal, alinhados com a metodologia Vera VM47 e VM48. Portanto, VM47 e VM48. Portanto, são as metodologias mais recentes e aqui o que ajudamos são desenvolvedores de projetos de carbono a fazer uma análise inicial de diferentes áreas e depois de fazer um monitoramento contínuo dessas áreas. Depois, também temos um conjunto de indicadores que, neste caso, também poderão ser relevantes para a parte mais de agricultura também, mas não fazemos o que é o chamado precision farming, ou seja, nós não estamos nesse ramo, mas temos um conjunto de indicadores, um conjunto de análises que permite perceber qual é que é a qualidade do solo, qual é que é o tipo de solo, qual é que é a umidade, o soil moisture, qual é a capacidade de infiltração de água nos solos, perceber também aqui o carbono no solo também, também o carbono acima do solo, neste caso quando estamos a falar de projetos com florestas, percebemos também, conseguimos fazer também análises com tendências de desmatamento, etc. Tudo isto usando imagens de satélite, ok? Portanto, tendo nós capacidade para resolver problemas super específicos que têm a ver com estes projetos da Vera, nós também temos uma plataforma que no fundo é um repositório de dados geoespaciais e que nos permite de forma flexível criar análises para resolver problemas específicos também. Ou seja, use cases mais particulares sem ter a ver com estes específicos que falei. Portanto, aqui era interessante saber se, por exemplo, neste caso, se a Yara se já usou antes, por exemplo, dados de satélite, GIS, se tem uma equipa que faça isso, e perceber que tipo de dados é que costumam analisar, que tipo de dados é que procuram, o que é que vos poderia Uhum. dar jeito, porque aí poderemos ver se a Orify tem valências e se tem capacidade para ser uma ferramenta que acrescente valor. Portanto, é um pouco isto, é um pouco caso a caso, porque já percebi que vocês não fazem Uhum. necessariamente projetos de carbono, ou pelo menos Uhum. projetos de carbono alinhados
com a Vera, como eu estou a falar, mas que há aqui um conjunto de outras coisas que vocês fazem que podemos chegar aqui a um ponto em que nós podemos ajudar, porque a nossa plataforma, no fundo, acaba por ser até bastante mais abrangente e é super flexível. Uhum, uhum. Sim, existe uma equipe, né, de geoprocessamento, principalmente dentro do contexto do projeto Araguaia Vivo, que é o que a gente está executando, né, atualmente na bacia do Rio Araguaia. Então, nós temos toda uma equipe que trabalha com o geoprocessamento. Já ouvi falar bastante no Verra, né? E enquanto que essas metodologias têm sido utilizadas, mas eu nunca tive contato mais aprofundado, então, assim, não sei como de fato funciona, né, a metodologia. Mas eu vejo que existe uma conexão com o contexto de valoração. Quando se trabalha com a valoração de serviços ecossistêmicos, a gente pode agregar uma infinidade, né, de serviços que podem ser mensurados e a partir daí avaliados, né, ou valorados. Então, acredito que seria realmente caso a caso, né, ou seja, a gente entendendo um pouquinho mais como que funciona as metodologias que você trabalha e tentando agregar aquilo que a gente já está, né, realizando. Ok, ok. Pronto, é assim, eu posso fazer uma demonstração breve da plataforma só para vocês ficarem com uma ideia do que é que eu estou a falar, Por porque favor. Uhum, aí é só ideias no vazio. Um, uhum. e vou já partilhar o meu ecrã, vou só aqui abrir a plataforma. E depois aos poucos nós podemos perceber, sim, o que é importante perceber depois numa fase inicial é quais é que são as vossas necessidades de informação. O que é que vocês hoje em dia sentem que precisam para tomar melhores decisões e para reduzir custos, por exemplo, de visitas a campo? Porque isto é, muitas das vezes os nossos clientes usam os nossos serviços porque em vez de estarem a enviar uma equipa de 5 peritos ao campo, se calhar conseguem fazer uma análise rápida na nossa plataforma. Provavelmente a análise não vai ser tão precisa como seria se enviassem a equipa ao campo, mas para ter uma ideia inicial é muito mais barato e conseguimos muito melhor gerir recursos e gerir esforços porque temos informação na palma da mão. Isso é que é a grande vantagem. Eu vou partilhar o ecrã. Se tiverem alguma questão, por favor, digam, porque isto não é propriamente um monólogo, portanto, se tiverem alguma questão, alguma coisa que não estejam a perceber, digam e falamos, ok? Portanto, o que vocês estão agora aqui a ver é a plataforma da Orbify. Isto é a zona de entrada, onde no fundo esta tabela que vem aqui são análises diferentes. Ou seja, cada uma destas é uma análise. Para criar uma análise, começa sempre por clicar aqui neste botão, Create Project, e o que fazemos é fazer um carregamento de um fecheiro, de um polígono, que é no fundo a área de análise que nós queremos. Podemos carregar esse fecheiro, ou se nós não tivermos esse fecheiro, também podemos desenhar esse fecheiro aqui na plataforma. Portanto, temos uma ferramenta de desenho que nos permite selecionar uma área e, portanto, esta é a área de análise. Depois, temos a plataforma organizada por templates. Os templates que eu falei era o template de Red Plus e de ARR. Temos outros templates, onde temos um template que faz um monitoramento de biodiversidade, temos um template que faz um monitoramento de riscos climáticos e ambientais, temos outro que faz monitoramento de mangais, por exemplo, ou seja, no fundo estamos a organizar os nossos indicadores para responder a perguntas específicas, ok? Portanto, vou-vos só mostrar aqui, provavelmente, um projeto já feito, para vocês ficarem com uma ideia do que é que, ou seja, isto é o output, vá lá, de uma análise para um projeto de ARR, portanto, um projeto de reflorestação. Portanto, nós temos estas abas aqui referem-se a capítulos do PDD, que é no fundo um documento que se tem que fazer para depois a Vera fazer a avaliação do projeto. E no fundo o que nós damos é um conjunto de informação que permite aos nossos clientes preencher esse PDD de forma mais automática, sem tanto trabalho manual, porque tudo o que vocês veem aqui é criado automaticamente, ou seja, não há aqui necessariamente interação humana. Nós carregamos o fecheiro,
passado 5 minutos temos esta análise, ok? Portanto, não vou estar a entrar em grande detalhe, só vos quero mostrar que isto é algo que está organizado por, por abas, cada aba tem um conjunto de informação, portanto, neste caso, estamos a fazer uma análise do local, portanto, vemos qual é que é o terreno e as características do solo, tentamos perceber qual é que é a precipitação anual, isto neste caso pode ser importante para selecionar os tipos diferentes de espécies que vamos plantar nesta zona. Depois fazemos aqui outros cálculos mais específicos, por exemplo, o Dynamic Baseline, isto é muito específico da metodologia, também não vou estar aqui a entrar em grande detalhe, mas o que eu quero que vocês percebam é que nós automatizamos um conjunto de trabalho que, se fosse feito manualmente, demoraria imenso tempo. Vocês estão-me a ouvir bem? Sim. Estão? Às vezes Ok. dá uma falhadinha, mas dá para ouvir. Pois, eu não sei, mas eu devo estar com a conexão, se calhar não tão boa hoje, não percebo o que é que se está a passar. Pronto, mas vamos continuar. Caso não me estejam a ouvir, digam e podemos pensar aqui noutra solução. Pronto, isto é um tipo de relatório. Uma coisa que eu vos posso mostrar, nós temos estado pronto, a trabalhar aqui com, com outros clientes, posso-vos mostrar aqui um tipo de projeto que eu acho que é bastante interessante. Dê-me só um segundo. Ok. Ah. Portanto, vou-vos mostrar aqui um exemplo para um cliente que nós temos atual. Isto não é, o cliente é real, mas esta área não é real. Isto foi só um exemplo. Em que nós, no fundo, estamos aqui a tentar. Isto vai mais focar na parte da agricultura, que se calhar pode ter mais interesse para a Iara, que é, neste caso, este cliente, que é a Lacoste, tem plantações de algodão, ok? Eu não estou a mostrar nenhuma informação confidencial, porque esta área é inventada, ok? Mas tem produção de plantações de algodão. E nós o que conseguimos fazer é fazer aqui uma análise, perceber qual é que é a sanidade da vegetação, eh, que os valores da NDVI, que é um índice que no fundo mostra qual é que é a evolução a nível de clorofila das plantas e, portanto, dá-nos uma indicação se tem sanidade ou não, qual é que é a precipitação ao longo dos anos, se há aqui alguma anomalia a nível de coloração das plantas que nos permita saber de antemão se há aqui algum problema, algum stress hídrico, por exemplo, nestas plantações. Estes dados são todos atualizados semanalmente, portanto é um dado que é semanalmente ou mensalmente conseguimos ter sempre esta atualização, portanto é bom para monitoramento. Depois também temos aqui uma análise em que analisamos qual é que é o carbono acima do solo, perceber como é que tem evoluído ao longo dos anos, se há um decréscimo, se há um acréscimo. Portanto, esta informação também é super relevante para projetos em que temos plantações e queremos que as plantações cresçam. Fazemos depois análise, pronto, de riscos de incêndio, de riscos de cheias, riscos de secas, consoante um conjunto de indicadores também climatéricos que nós temos, conseguimos medir qual é que é o risco de incêndio. Por exemplo, neste caso, temos aqui que o risco de incêndio é alto, porque temos alguns incêndios passados nesta zona e temos episódios de temperaturas muito altas muito frequentemente. E, portanto, temos aqui um conjunto de indicadores que nos permite depois avaliar o local consoante o risco. Biodiversidade, temos um modelo que calcula qual é que é se a biodiversidade está a aumentar ou se está a diminuir, com base num conjunto de critérios também, etc. Portanto, o que eu quero que vocês percebam é que este relatório depois, isto foi um relatório que foi criado para um cliente, nós depois também podemos facilmente clicar no botão de editar
E tudo isto pode ser editado, ou seja, todas estas camadas que vocês veem aqui podem ser retiradas e podem ser acrescentadas novas camadas, que temos aqui uma biblioteca com centenas de camadas, que pode haver camadas que respondem mais especificamente aos vossos desafios. E é neste ponto que eu acho que é muito importante perceber exatamente quais é que são as vossas necessidades, se tiverem necessidades super específicas, para conseguirmos trabalhar aqui em conjunto e perceber como é que a Orbify pode ajudar com a sua ferramenta. Ou seja, quais é que são os relatórios que vamos criar para responder, para vocês terem as respostas que precisam de ter. Pronto, portanto, no fundo, é um bocado isto. Quero que vocês percebam que isto é uma página em branco. Ok? Excelente. Acho que é bem completa, né, a ferramenta, e eu vejo sim possibilidades, né, de agregar informações e projetos, né? Aí a gente precisaria depois tratar, né, de outros pormenores, mas aí eu realmente preciso sair agora, e eu pediria para a Betina continuar. E Francisco, te agradecer, e eu vejo que podemos sim continuar, né, conversando, especialmente nesse contexto, né, do que a ferramenta agrega em relação aos levantamentos que a gente tem feito, né, dentro de um contexto ali de carbono, até de biodiversidade, que é o que eu acabo trabalhando mais, para poder valorar, né, também esses carbonos, né, esses créditos de carbono que a ferramenta de vocês trazem, né? Então, Ok. agradecer Ok. e pedir desculpas, mas eu realmente Impecável. preciso sair. Não há problema, não há problema, Yara. Tenha um bom dia. Um bom dia para vocês também, gente. Tchau, tchau. Bom dia. Obrigado. Obrigada, Francisco, pela sua apresentação, né? Mostrar, né, características gerais aí da plataforma. E aí acho que é mais para o pessoal que está aqui participando, né? Que pode ter algum interesse específico, que queira trocar, né, alguma ideia com você, né? E obviamente depois a gente pode disponibilizar também, né, o contato e tudo mais. Uhum. Então está aberto aos demais que tenham alguma pergunta, alguma questão específica para o Francisco. Sim. Sim. Se houver pessoas aí que trabalhem com projetos de carbono, lá está, esta plataforma consegue muito bem responder a esses desafios específicos. Se for mais numa onda de monitorizar florestas ou monitorizar plantações, também conseguimos ajudar. Ah, precisamos mesmo de perceber quais é que são as vossas necessidades, em que âmbito é que vocês trabalham, e aí depois podemos trabalhar em conjunto para desenvolvermos aqui um dashboard que vos responda às vossas necessidades. No fundo é isso. Bom dia. Bom, já que não tem lista de inscritos, né? Muito obrigado, Francisco, pela apresentação. E eu cheguei um pouquinho atrasado, mas a minha dúvida estaria relacionada a seguinte aspecto. A proposta, ela tem que, aliás, os produtos, né, que vocês vão produzir, tem que estar ligado exatamente para a parte floresta ou poderia estar ligado à parte de rios, lagoas? Não, nós trabalhamos mais com a parte florestal, ou seja, tudo o que seja, tudo o que seja análise de águas, de recursos hídricos, neste momento não temos uma solução que seja capaz, ok? Ok, obrigado. Nada. Bom dia, todos. Desculpe o atraso, terminei chegando atrasado aqui. Uma dúvida, Francisco. Você consegue ter um histórico, por exemplo, um corpus hídrico de algas, macrófitas, por exemplo? Pronto, esse é um dos casos que nós conseguimos ter aqui alguma resposta, porque nós fazemos análise de mangás
e também temos um indicador que é o chlorophyll content na água e também o Sea Algabet. Eu vou mostrar, dê-me só aqui um segundo, mas conseguimos fazer essa análise do conteúdo de algas também e também da temperatura do mar. Sim, aí conseguimos. E portanto, na parte do Maurício estava a apontar a nível de lagoas, se o que querem perceber é, por exemplo, a salinidade, ou perceber qual é que é a temperatura, ou perceber se há algas nessas zonas, nessas bacias hídricas, é algo que nós conseguimos ajudar, sim. Eu até, se me der um segundo, até vou mostrar aqui um pequeno exemplo daquilo que temos. Uh, Seagrass, não sei se as Durballs também, no fundo é as algas. Vou mostrar. Dê-me só um segundo que isto está a carregar. Informação. Vocês estão a ver a minha plataforma, não estão? Sim. Sim. Portanto, o que eu tenho aqui é a concentração de clorofila, o que é o CHLA concentration, nesta zona, nesta bacia aqui. Portanto, a evolução ao longo dos meses, ok? Temos um outro indicador que é a Suspended Matter Concentration, que tem a ver com a matéria orgânica que está suspensa na água, e também essa análise, neste caso trimestralmente, e dê-me só aqui um segundo. Temos aqui outros indicadores também, como detecção de mangais e também a questão do cálculo para as algas também temos. Portanto, não sei se é isto que vocês procuram, ou se sim, se não, ou então se explicarem melhor o que é que vocês procuram para perceber como é que podemos ajudar. Bom, aproveitar então, ô Francisco, é exatamente isso que a gente aqui tem. Bom, eu estou em Florianópolis, né, Sim. no sul do país, e na verdade o que a gente tem é um ambiente que a gente já monitora desde 2007. Então, existem planilhas e planilhas de Excel. Uma das coisas que a gente gostaria de fazer era justamente ver como que essas variáveis se comportam, e o objetivo principal é tentar prever situações futuras dentro da ideia de modelos preditivos, né? E, bom, esse tipo de informação que você mostrou, a gente tem clorofila, tem do plâncton, tem, sei lá, qualquer dessas variáveis mais comum, né, que a limnologia usa. Uhum. Ok. Então, neste caso, aquilo que nós temos não vos acrescenta necessariamente valor. Ô, Francisco, Alex aqui de Belém do Pará. Tudo bem? Professor Ok. Maurício finalizou? Ok. Francisco, Sim. muito boa apresentação, e isso vem muito a favor do que nós estamos fazendo aqui no Pará. Eu sou membro também do TWRA, e o que ocorre? Nós vamos iniciar um projeto numa bacia hidrográfica aqui numa parte periférica de Belém. E nós vamos trabalhar com as análises microbiológicas como os parâmetros físico-químicos também. E essa parte de visualização seria bem interessante, porque nos auxiliaria na visualização da informação para a gente poder apresentar para os nossos parceiros, né? Tanto para os financiadores quanto para a própria comunidade. Aí eu gostaria de saber se, de Ok. fato, isso pode ser contemplado, e como seria a nossa inserção junto a vocês para que a gente pudesse ter essa cooperação da gente utilizar a ferramenta para nos auxiliar nesse sentido, né? Na visualização das análises nas análises
é, fitoquímicas e microbiológicas dentro da visualização da bacia hidrográfica. Ok, Alex, perfeito, muito obrigado pela questão. Eh, É uma questão, ou seja, o que eu sugiro aqui é nós termos uma pequena reunião em que garantimos que temos todas as vossas necessidades para perceber o que é que vocês precisam e podemos até nessa mesma reunião montar já um relatório que seja um relatório já com todas essas questões. Portanto, há aqui alguns indicadores, por exemplo, o Chlorophyll Content, eu acho que conseguimos gerar automaticamente, mas pode haver aqui, por exemplo, a Suspended Matter Concentration, eu sei que temos que fazer uma calibração de zona a zona, portanto não é um indicador que eu consiga ter automaticamente, mas eu posso-vos mostrar o que é que eu tenho aqui. Vocês até nos podem enviar, vá lá, uma pequena zona de onde vocês querem fazer a análise, e eu posso até correr essa análise com os indicadores que vocês querem para uma demo mais personalizada. Alex, o que é que acha? E vocês aí veem exatamente como é que a Eu acho, plataforma acho funciona. perfeito. Pois Ok. não, pois não. Eu acho perfeito. Amanhã nós faremos um reconhecimento do campo e nós vamos até a bacia e vamos verificar também as distâncias entre residência e bacia, entre poço e fossa séptica, localidades onde a gente também vai, por exemplo, essa questão de visualizar a bacia e fazer o estudo da qualidade da água envolve também a implantação de filtros, de processos, né? Então, isso vai muito a favor do que a gente vai estudar dentro da comunidade. Uhum. Justamente a qualidade da água que é apresentada pela bacia, mas também a qualidade da água consumida pela comunidade. Você entendeu? Ok. Então, amanhã Sim, nós vamos fazer uma visita de campo e aí a gente já está preparando o material para a gente poder plotar os pontos e visualizar alguma coisa na própria bacia. ok, ok, interessante. Eu até vou mostrar, pronto, aqui na nossa biblioteca de indicadores, nós temos aqui a parte de water quality e, portanto, também temos indicadores que dão especificamente, que dão aqui uma análise sobre a qualidade da água. Portanto, o que usamos é um indicador que é o chamado Normalized Difference Chlorophyll Index. Ahm, Depois também temos aqui o Water Mask, portanto, no fundo é um indicador que nos vai dizer se há zonas de água ou não. Ahm, Depois a salinidade da água e a temperatura da água. Portanto, há aqui estes outros indicadores que nós também conseguimos ter, que eu acho que podem ser do vosso interesse. Totalmente. Portanto, Fique à vontade, Alex, totalmente. sim, o que eu sugiro então, Alex, pode-me contactar diretamente ou então através da Betina, como vocês quiserem, e podemos agendar uma reunião durante a próxima semana. Vocês enviam-nos um pequeno polígono da zona de vossa análise e eu faço uma demo convosco. O que é que acha? Na próxima semana aqui no Brasil vai ser feriado, então o dia 19 é feriado nacional e no dia 20 é ponto facultativo do Estado, em outras Ok. regiões também. Então, a gente pode combinar com Betina como seria na próxima semana. Na Uhum. próxima semana não, nessa semana. Nessa É semana. verdade. Então a gente poderia pensar para a próxima, sem nenhum problema, ver nossas agendas e qualquer coisa posso encaminhar para a Betina encaminhar você. Aí a gente Ok. pode. Sim, sim, por mim perfeito. Ou seja, nós depois podemos casar as agendas e reunimos quando nos der mais jeito. Eu posso também já enviar a minha disponibilidade. Vocês até veem na minha agenda online quando é que eu posso e marcam aí um dia que vocês possam também. Precisa ter aqui alguma antecedência para também preparar a demonstração para vocês. E se me enviarem especificamente quais é que são os indicadores que procuram, assim ainda vou mais bem preparado. Ok? Nessa linha de pensamento, a gente aqui tem bastante interesse, porque a gente busca, bom, o ambiente que a gente trabalha é um reservatório de água de abastecimento no município, responde aí por um terço quase,
e a gente vem acompanhando a situação desde março de 2007. Mas, assim, o que a gente gostaria mesmo, né, então, é trabalhar um pouco mais o que eles chamam de, ao invés de ficar olhando para tabelas de Excel, fazer uma interface mais amigável com os dados que a gente já tem e Pois. a ideia de modelos preditivos, para antecipar situações, né? Sim, em relação aos modelos preditivos, podemos tentar perceber o que é que vocês necessitam, e podemos também lançar o desafio aqui internamente na empresa para perceber o que é que nós conseguimos fazer. Só complementando o que o professor Maurício Sim. falou, para a gente também é muito importante fazer essa análise preditiva justamente em cima dos parâmetros que nós vamos apresentar em relação ao físico-químico, né? Então, é bem interessante porque a gente vai saber a evolução ou a defração em relação a esses parâmetros. É bem interessante, professor. Bem lembrado. Francisco, Sim, talvez Betina. seja importante também falar assim, dos planos que vocês têm, né? Assim, para eles terem uma noção, não sei. Ok. Sim, posso falar. No vosso caso, enquadrar-se-ia. eh, Portanto, isto tem um bocado a ver com as áreas. Não sei quais é que são as áreas que vocês estimam a nível de hectares. Mas nós temos diferentes planos de preços para projetos NBS, que têm sobretudo a ver com as áreas, ou seja, temos o Starter, que é o plano inicial, que são $349 por mês, eh, mas aqui estão limitados a 5.000 hectares por mês. Portanto, se vocês tiverem análises de pequena dimensão, este é mais do que suficiente. Se vocês precisarem de análises maiores, com áreas maiores, por exemplo, nós temos clientes que estão a trabalhar connosco com 6 milhões de hectares, portanto é completamente diferente. Pronto, depois aí já vos recomendo ir para planos mais altos. Ahm, o que é interessante saber é que qualquer um dos planos vos possibilita aceder a todos os indicadores que nós temos na plataforma. Ou seja, nós não limitamos os indicadores que temos pelo plano que escolhem, limitamos sim o número de projetos que podem criar e a dimensão da área que podem analisar. É um pouco isto. Não sei se estes valores se enquadram dentro dos vossos orçamentos, e também não sei quais é que são as áreas que vocês trabalham, se são áreas mais pequenas, se são áreas maiores, têm alguma ideia? É bom ter essa noção do custo, porque a gente pode fazer esse orçamento dentro do próprio projeto para subsidiar a utilização da ferramenta. Então, por Claro, exemplo, na área onde nós vamos trabalhar diretamente, eu vou verificar por hectare, mas ela abrange uma grande área de aproximadamente 35 a 45 mil habitantes. Então, em relação a hectares, eu precisaria entender se ela chega a 1.000 hectares, se ela chega a 500 hectares, para a gente poder fazer utilizar a proposta de vocês, né? Eu vou claro. verificar isso em campo. Ok. De qualquer forma, se temos a falar de 500 ou de 1.000 hectares, está tudo enquadrado dentro deste primeiro plano, portanto estão ok. Uma coisa que eu não sei se é viável, mas de repente, como temos interesses, né, bem próximos e parecidos, né, essa questão de parâmetros da água, uso e ocupação do solo na bacia, será que a iniciativa não poderia, de repente, partir da TW? E aí nós todos, como integrante, até para Eu deixo de ouvir o Maurício. Não sei se o problema é meu. tá me ouvindo? Que cortou. Hum. Maurício, pode Vou, repetir então? tá, claro. A ideia que eu estou tentando ver é porque nem todos os laboratórios, os grupos têm recursos assim disponíveis. Então, o que eu tinha pensado era se um guarda-chuva, um projeto grande
que fosse pela TWRA. E aí os integrantes da TW poderiam contribuir numa proposta que pudesse ser para a TW, não só para o Maurício ou para o Alex, uma proposta menos, diríamos, pessoal e um pouco mais institucional em relação à TW. Não sei se ficou claro. No caso, assim, no momento a gente não tem um projeto que abranja, né, o país inteiro, em termos de cobrir essa área. Então, assim, obviamente é uma coisa a se pensar, mas aí tem que ter um projeto, né, É, que possa não, prever mas esse financiamento, né, em escala uhum. nacional, né? Aqui na verdade, Betina, tipo assim, a gente não tem para o Brasil inteiro e nem tem recurso, mas assim, para chegar lá, a gente tem que começar. Então, poderia começar com, entre aspas, estudos de caso. Floripa, a Bacia do Araguaia, as outras regiões, né, que também têm interesse por um produto como este, né? Não sei, é só especulação. Sim. Para a Orbify é igual, ou seja, pronto, só tenho que decidir isso entre vocês, perceber qual é que é o modelo que faz mais sentido. Nós trabalhamos tanto com instituições como com o cliente final, portanto, para nós é igual. Perfeito. Bom, obrigada, Francisco, pela sua apresentação. E eu não sei se alguém mais tem alguma questão que gostaria de fazer, e a gente pode estar, né, ajudando aí intermediando essa conversa, quem precisar marcar reunião específica, né, individual com o Francisco. Também, eu acho que tem, através do site de vocês, tem como agendar essas. Mas não diretamente comigo, isso pode calhar com outra pessoa que depois não fala português. Portanto, o melhor mesmo Tá, é falar diretamente comigo. Betina, eu vou partilhar consigo a minha agenda. tá, E assim depois pode partilhar essa agenda com os restantes colegas e quem quiser marca diretamente comigo e estamos à vontade, está bem? ok. Pronto. Fica a aguardar E aí, então o vosso qualquer contacto. Muito obrigado. Sim. Diga. Não, só ia dizer para os demais, qualquer necessidade, entrar em contato, aquele e-mail, né, que tem no convite, que foi enviado no convite, né, Tá. das Relações Internacionais da Aliança. Ok, obrigado. Acho que é uma boa. Ok. Pronto, então eu vou desde já partilhar a minha agenda consigo, Betina, e depois a partir daí fica a aguardar o vosso contacto. Está bem? Muito obrigado a todos. Ok, eu também agradeço aí. Obrigado. Rodrigo, tem alguma coisa que eu gostaria de falar? Sim. Francisco, prazer vê-lo pessoalmente. Então, eu queria Obrigado. que você solicitar de você mandar para a gente o material do Orify, da apresentação, que eu posso fazer uma matéria para o nosso site, descrevendo os serviços que você tem disponível, e para aqueles que não tiveram presencialmente aqui hoje, eles podem depois acessar essas informações, e tendo interesse, eles contatam a Betim. Claro. Então eu vou mesmo fazer isso. Eu vou partilhar aqui um dos documentos que nós temos, também o meu calendário e depois a partir daí seguimos com as conversas. Perfeito, Obrigado. Obrigado. imagino. Obrigado, Betina, novamente por toda esta intermediação, e tenha uma excelente semana. Muito obrigado por tudo. Obrigada, igualmente. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Adeus. Obrigado.